Então, gente, ó, vamos começar. A gente já tá rindo, porque vocês não sabem. Antes da gente começar, a gente ficou aqui discutindo a pauta. Exatamente. E a gente pensou numa pauta aí que não posso falar, né? Seria mais livre, assim, né? Mas vamos lá, mais uma vez aqui na Sala dos Professores. Estou eu aqui, professor Marcelo Dáurea. Eu aqui, Fernando Roselino. E eu, professor Gustavo. E a gente ficou nessa discussão aí do que a gente ia conversar hoje, porque lá na Sala dos Professores tinha um monte de assunto. E eu já vou deixar aqui meio um convite. Você está seguindo a gente, está assistindo aqui? Escreve aqui embaixo, né? Coloca aí nos comentários que pauta você gostaria que nós, professores, conversássemos. Se tiver a ver com o que a gente conversa mesmo, a gente traz aqui para os assuntos. A participação de vocês sempre é bem legal e ajuda bastante. E aí a gente escolheu falar um pouquinho hoje sobre a questão do ensino médio, né, que está num processo de reforma, né, do ensino médio, ao mesmo tempo que a gente está com uma possibilidade de não haver essa reforma, aquele limbo, né, quer dizer, tem a reforma, foi suspensa, mas ela está acontecendo, como é que fica, como é que vão ser os vestibulares. E aí eu acho que a gente pode começar falando a concepção disso, né? Qual que é a ideia, né? O que estava por trás desse projeto de novo ensino médio? A gente não sabe muito bem, eu não sei, né? O Roselino sabe, as datas, né? Mas era uma tentativa de adequar melhor o ensino médio à LDB, né? BNCC, que são siglas que... Base Nacional Curricular Comum. Curricular comum, essa parte eu ia falar. LDB, Lei de Diretrizes e Bases, essa eu sei. Enfim, mas são princípios, né, que querem fazer o ensino médio ser mais conectado, né, à realidade e, no caso dessa reforma, dar uma maior liberdade, né, para os alunos seguirem suas trilhas e tudo mais. E aí acho que eu vou jogar aqui para o Gustavo, que fez parte, né, desse processo aqui na escola, de pensar como é que foi essa implantação do ensino médio. Contar um pouquinho, né, quais foram as discussões, as brigas, os ranca-rabo. Tá longe de ser uma coisa fácil, né? Foi um processo longo. Começou em 2017, os primeiros debates que nós tivemos aqui no colégio para o que fazer quanto ao novo ensino médio. Porque eu acho que existem dois pontos fundamentais para a gente entender. Quando a gente fala na nova BNCC, na Base Nacional Comum Curricular, é você mudar um pouco a sua forma de pensar, tanto professor, aluno, comunidade escolar, que não é mais baseado em conteúdo, mas em competências e habilidades. Acho que essa é uma mudança... Eu acho que essa é a mudança de visão mais significativa, né? Que veio junto com o Enem, que até é anterior a 2017. Eu acho que esse é o primeiro ponto. Então, quer dizer, eu não vou ensinar assim, história do Brasil do ponto de vista assim, necessariamente linear e focado no conteúdo. Não, mas quais são as competências e habilidades que um jovem, ali dos 14 aos 17 anos, a faixa do ensino médio, tem que desenvolver para poder não só entender a história do Brasil, mas aplicar a história do Brasil e os demais áreas do conhecimento no seu dia a dia. Entender o mundo, né? E enxergar o mundo a partir dessas competências que ele foi desenvolvendo, então, né? Essas competências, habilidades e transdisciplinaridade. Quer dizer, deixar de ver a história, a redação e a biologia, ou qualquer outra área do conhecimento, como uma coisa estanque. Mas a gente conseguir encontrar diálogos. Gaiolinhas, né? Onde cada uma está fechada, né? E para muita gente, em muita escola, na prática, isso virou uma conversa meio furada, porque muda o jeito que você apresenta, mas a forma continua sendo a mesma. Continua a mesma, né? Você dá uma maquiada no nome do negócio, né? E continua a mesma aula, né? E o outro ponto, aí mais recente, que é o novo ensino médio em si, é quando entra os itinerários formativos. Então a gente teve uma ampliação da carga horária do ensino médio, que foi para 3.000 horas, sendo primeira, segunda e terceira série, sendo que 60% dessa carga horária é a formação geral básica, as disciplinas que a gente conhece, mas que deveriam ser apresentadas sobre a ótica de competências e habilidades, e os 40% dos itinerários formativos, que é a parte onde os estudantes podem escolher, dentro das áreas do conhecimento, dentro de alguns princípios, mas criar parte do seu currículo. Então, cada aluno criaria o seu próprio currículo frente a um conjunto de disciplinas e alguns projetos, algumas linhas, e o aluno faria suas escolhas ali dentro. Dentro de quatro grandes áreas, né? Que seriam linguagens e códigos, matemática, né? Ciências da natureza e ciências humanas. E ainda tem a possibilidade do conhecimento do ensino técnico profissionalizante. Ensino técnico profissionalizante, que é uma opção, né? Que a escola pode fazer. Pode fazer ou não. Eu acho que tem algumas coisas que eu
que talvez seja legal, né, para as pessoas entenderem, é em que contexto que essas coisas acontecem, né? Por exemplo, a questão de sair da gaiolinha, né, sair desse ensino tão conteudista, tem muito a ver com o mundo de hoje, né? Quer dizer, saber os afluentes do Rio Amazonas de cor. Qual sentido você tem um celular, você dá um Google ali. Mas é aquele tipo de conhecimento meio show do milhão, né? Que você, né, o cara faz a pergunta aleatória, você tem um monte de conhecimento que não sei o que você faz com aquilo. Não se conecta, inclusive aquilo não se conecta com outro conhecimento. Não tem que fazer um raciocínio, enfim, e a partir... Eu lembrei de uma prova de geografia que eu fiz no meu ensino médio. Que era show do milhão? Você imagina que era um mapa da África, um mapa hidrográfico da África, e você tinha que colocar o nome de todos os rios. Todos? Todos. E a sua nota era a porcentagem que você acertasse. Que divertido. Pensa bem, que coisa... Né? Para quê? Né? É essa pergunta. E não é pensando no conhecimento utilitarista, mas poxa, a gente pode aproveitar o conhecimento e fazer pontes, né, entre diferentes áreas para a gente conseguir enxergar um mundo que hoje pede isso, né? Uma visão muito mais complexa do que simplesmente, eu sei isso, vou usar só para isso. Bom, eu consigo ler o mundo melhor, né, quando eu faço essas conexões. O que não é fácil de fazer, mas que é importante ser feito. E é difícil para a gente, professor, porque você tem que mudar a sua aula, né? Material didático. Tem que mudar o material. Você tem que trazer uma bagagem cultural ali para conseguir fazer isso, né? E aí tem um primeiro problema, né? Que como que esse professor é formado? Então, aí talvez a gente comece a entrar nos desafios, né? Eu só terminando um pouquinho, que na sala dos professores é assim, tá, gente? A gente vai, volta e vai ser assim, tá? Mas que eu falei que uma das questões talvez seja essa tecnologia nova, que ela de alguma maneira impacta profundamente o ensino, que a internet, computadores, e a gente dando aula do século XIX, carteira, lousa e com pouca alteração, né? Então acho que esse é um dos pontos que a gente, né, que eu acho que vale a pena entender. E o segundo é tentar pelo menos, buscar uma certa autonomia do aluno, né? Produzir nele uma autonomia para que ele possa escolher caminhos de aprendizado, que ele possa traçar essas linhas que tem a ver com os itinerários. Por quê? Né? Qual que é a ideia? Que você, jovem, se for jovem que está vendo a gente, provavelmente vai ter que fazer isso na vida em vários momentos. Quer dizer, às vezes eu estou indo com a carreira para um lado e as coisas se transformam, eu tenho que, né, ir para outro lado. Então, conseguir ter uma autonomia para tomar decisões e mudar caminhos e fazer escolhas é algo que talvez precise ser ensinado, precisa ser estimulado e a escola, pelo menos, né, Teodoro, não sei se você concorda normalmente comigo, não Gustavo, faz. mas assim, fazer isso na escola é um pouco mais seguro, né, do que fazer fora. Sem dúvida então, alguma. aqui a gente, junto com os professores ali, a gente pode ajudá-los, né, nessa hora. Um ambiente protegido, onde os jovens podem desenvolver essas habilidades necessárias para a vida como um todo. Né? E uma vida, sei lá, é chavão pra caramba, mas uma vida do século XXI, né? Essa vida de computador, de inteligência artificial, de uma série de outras questões e a capacidade de decidir. Porque olha que interessante, se você pegar a geração anterior à nossa, pegar a geração dos nossos pais, a relação que eles tinham com a tecnologia, ela era absolutamente passiva. Você sentava na frente da TV e você assistia o que estava passando na TV. Então era o rádio, né? Ouvir o que está no programa do rádio naquele horário. Talvez a nossa geração, que começamos com os videogames, né? O videogame é uma coisa da nossa, surgiu na nossa geração, começou essa ideia de interatividade. E a geração atual dos nossos alunos que estão nos ouvindo aqui agora, que cresceram em meio aos celulares, à internet, aos streaming, essa questão da interatividade, ela é total. E eu acho que tem essa ideia de um certo protagonismo, de o próprio aluno fazer o vídeo agora, então ele não é o cara que só assiste, ele produzir, escrever o blog, escrever o comentário, fazer a postagem dele, pensando só nesse campo aqui, mas nos outros... Eu acho que pode até mais, de uma forma até mais, acho que anterior a isso, hoje a possibilidade de escolha e a quantidade de coisas que ele tem que dá o controle para ele, então acho que o streaming mostra isso, né? Você falou do rádio, da TV, a gente era obrigado, a gente era preso à programação que estava pronta. Hoje você escolhe o que você quer assistir, a hora que você vai assistir, né? Então as escolhas começam aí, né? O que você quer, o quando Mas você só para quer. pensar no problema, isso também está associado ao quanto você pode pagar, né? Exato. O quanto que eu posso pagar para ter uma boa conexão de internet? Quantos Assinar canais de streaming, streamings eu posso pagar para ter acesso a tudo isso? Então a gente, só para resvalando nos problemas para a gente, a formação do professor e as desigualdades econômicas num país como o nosso. E às vezes uma falsa ideia de que eu estou escolhendo, sabe? Porque embora
tem os algoritmos ali me sugerindo, tem, né, a partir do momento que eu fiz uma escolha no TikTok, começa a aparecer um monte de vídeo daqueles. Então, por trás há um algoritmo, há uma empresa, enfim, há uma série de questões que às vezes parece, né, que eu tenho uma autonomia, mas ela é meio limitada. Ela é uma ilusão. É uma ilusão. Então, eu acho que mais um motivo importante para a escola ter um papel de formação, não conteudista, mas essa formação mais crítica, né? Mais crítica, né? Produzindo, tentando ao menos, né? Produzir uma autonomia maior nos alunos. Eu acho que, né, isso também... Reflexão, né? Reflexão, entender esse processo. E aí é nesse contexto, e volta para onde está, a ideia da reforma do ensino médio. Do ensino como um todo, mas mais recente do ensino médio. E aí vem todos os problemas, né? Que se a gente pensar nos problemas. Quer dizer, essa reforma no ensino médio veio em meio à pandemia. Ela foi aplicada em meio a uma pandemia que gerou tudo que nós... Tinha uma série de problemas na educação que a pandemia provocou. Isso. Né? Tinha os problemas que eram anteriores à pandemia. Aí surgiram os problemas com a pandemia, que até hoje eu não sei se a gente tem a dimensão exata do que aconteceu ou o que a gente está vivendo hoje. Então, uma mudança tão grande, uma mudança de filosofia, uma mudança prática, uma mudança drástica no ensino médio, né, de grande porte, em meio a uma pandemia, né, e sem os debates necessários, gerou uma desigualdade absurda. Então, tem escolas que conseguiram aplicar muito bem, acredito que nós estamos nesse grupo, que temos um projeto sólido, que parou, que estudou, que refletiu, que fez teste, que o grupo de professores abraçou, que o grupo de professores tem uma formação diferenciada, enfim. N situações, tem alunos que compraram essa ideia e tal. E aí famílias o projeto caminhou, famílias que compraram essa ideia, que entendem esse processo, que valorizam a educação. E espaço para isso, né? E tem infraestrutura para isso. Nós estamos aqui no estúdio. Hoje eu estava na marcenaria, amanhã nós vamos fazer coisa de eletrônica. Então a gente tem infraestrutura para isso. Então a gente tem o capital humano, que é o principal. Sem as pessoas, nada disso aconteceria. Mas além das pessoas, tem a infraestrutura física. Toda a estrutura necessária, toda a estrutura necessária vontade para isso. Quer dizer... Eu fico imaginando em outras questões. Sei lá, uma escola pequena, que tem uma turma de cada, numa cidade pequena. Como vai constrói a escolha? Porque, sei lá, tem 20 alunos em cada turma. Aí eu tenho que montar 4 itinerários. Vai ter 4 alunos em cada itinerário. Como a escola vai dar conta de fazer isso, inclusive financeiramente, né? Como é que é isso? Né? E aí, assim, 4 itinerários, você na prática não ofereceu escolha, né? Isso. Que é um de cada área. E é o que na absoluta maior parte das escolas tem feito. É fazer o optatório, né? É o optatório. É o optatório, é o optativo obrigatório, né? Você pode escolher esse ou esse, né? Eu acho que eu tenho visto aí pelo mercado 2 dessas. Ou esse optatório, você faz isso, ou um disfarce, eles continuaram com o mesmo currículo, só falaram que é itinerário, mudaram o nome, então tem pega aula... uma parte do conteúdo de redação e chama de itinerário. Pega uma parte do conteúdo de história e chama de itinerário, e pronto. Mas segue do mesmo jeito. E você entra lá e dá aula de história tradicional que você sempre deu, só que chama de itinerário, o aluno só tem, sei lá, só tem 4 para escolher, então vai ser esse optatório, ele sempre escolhe os mesmos, então não tem escolha, então todo mundo faz essa mesma matéria. Então, para inglês ver, mais uma vez, é o jeitinho, não sei o quê. E aí você pega, por exemplo, a formação do professor na universidade. Eu tive Brasil 1, Brasil 2, Brasil 3, História da América 1, 2, 3, Contemporânea 1, 2. As áreas, imagino que vocês, nas suas... É muito parecido. A gente não teve uma formação para pensar de forma multidisciplinar, transdisciplinar. A gente não teve uma preparação para dar essas aulas todas. Isso depende da gente correr atrás de uma formação extra. Um exercício que você tem que fazer, um investimento de tempo. De tempo e dinheiro. Para você ter uma formação mais sólida. Que não é acessível para todo mundo. Não, definitivamente não é. Então você pega uma escola, que às vezes uma escola pode ser pública ou privada, mas infelizmente acontece com muitas escolas públicas, que não tem infraestrutura nem para fazer o básico. Aí no meio de uma pandemia, tem que implementar uma coisa totalmente diferente. Da qual ela não tem o capital humano, não tem infraestrutura, não tem nada. Do tripé ela não tem nenhum, né? E aí acontece o que aconteceu, quer dizer, alunos revoltados, entendeu? Fazendo manifestações. E com razão. E a gente olhando isso, a gente entende perfeitamente, sabe? É distante da nossa realidade aqui, porque a gente oferece, mas vamos pensar no Brasil.
Gente, Pensa o país, né? gente que não entendeu direito o que é e fez uma optativa do que tinha e pode ser super legal fazer brigadeiro e a partir daí construir o empreendedorismo, não sei o quê, mas tem uns itinerários nada a ver, sabe assim? Isso, chegar no brigadeiro, tá tudo bem. O problema não é o brigadeiro. O problema não é o brigadeiro, né? O problema não é o itinerário que vai falar sobre isso. O problema é que põe esse nome não fica bonito. Até chegar lá, né? O que foi feito? Né? Como foi? Como é que se construiu isso aí? Como é que está sendo? A gente sabe, né, que tem escolas públicas que falta professor de física para dar movimento uniforme, sabe? Sei lá, matemática e ensinar fração. Exato. E aí não tem. Aí eu tenho que dar aula de fotografia. Gente, quantos profissionais para dar aula de fotografia a gente tem no Brasil, capacitados, que vão conseguir? E para dar aula de fotografia, o Brunão está olhando a gente aqui, precisa de equipamento, você precisa de... Sim. Sabe? Como, né? Não é simplesmente tirar foto, né? Nossa, né? Está longe disso. E o ideal seria que esse que vai falar de fotografia conseguisse falar de luz, e aí entra a física, conseguisse falar, sei lá. Aceita um cafezinho, professor? Eu aceito, tá puro. Purinho. Tá bom. Deu uma babada aqui, tá? Você esqueceu de novo. Isso não pode cortar. Eu esqueci do adoçante. Ele esqueceu o adoçante. Pode ser ser açúcar, o nem meu tem é puro, açúcar. Né? Também não tem. Eu vou tomar o cafezinho, mas Como eu só tomo café sem açúcar, eu sempre esqueço do seu... cadê a alteridade? Ó, é A verdade. prática da eu acho. empatia. É verdade. Prática da empatia. Deixa no comentário se você toma café com açúcar ou sem açúcar. E se você toma sem açúcar... Respeite quem tome do outro. Isso é importante, viu? Não eu seja ia aquele falar, chato. é um direito seu o sofrimento. Não seja aquele entendeu? chato que diz eu só tomo café sem açúcar como se fosse uma qualidade. É, como se eu fosse melhor que alguém por isso. Dá pra tomar. Esse cafezinho é bom, esse cafezinho é bom. Esse cafezinho é gostoso. Gente, é mentira, eu vou repetir toda a gravação. Na sala dos professores o café não é esse, tá bom? É bom também, vamos bom defender também. a escola e tal, mas é... Esse Enfim, aqui é especial. esse Esse é para esse momento especial. Para esse momento super... Então, eu acho que aí surgiram, né? Vou voltar no assunto, né? Surgiram essas dificuldades todas, que é, poxa, como adaptar. Eu acredito que faltou uma coordenação mais presente, né? Pensando nacionalmente, para conduzir um projeto dessa envergadura, desse tamanho. É muito grande, envolve muitas pessoas, né? E conseguir fazer isso no país em inteiro. muitas situações muito diferentes, né? Você tem uma realidade numa região do Brasil que a medida que você tem que tomar ali ainda está muito... Vem antes coisas muito mais básicas de infraestrutura do prédio, por exemplo, né? E aqui você tem no estado de São Paulo, às vezes, uma possibilidade de pensar assim, não, tá bom, então vamos só refazer a grade e repensar os conteúdos. Mas eu acho que aqui a gente precisa mudar muita coisa. né? Até se a gente olhar em Ribeirão Preto, Sim. pensa a desigualdade que existe em Ribeirão Preto. Sim. Né? Então, e penso eu, posso estar enganado, não sei o que vocês pensam a respeito, eu sou um entusiasta da proposta do novo ensino médio. Eu acho uma proposta muito interessante. Né? Eu e o Franco aqui resolvemos abraçar os professores todos e tal. Sou um entusiasta da proposta. Só que ela foi feita da forma errada, na hora errada, né? E o resultado realmente, na média, não foi bom. Exato. O que eu penso? Eu sou contra falar, não, suspende tudo e volta a ser como era antes. Porque, de certa forma, se você fizer isso, você vai punir quem trabalhou bem. E eu acho que não é só. Eu acho que tudo aquilo que a gente falou, o mundo hoje é outro. Se a gente for ficar insistindo em manter aquele ensino médio, a gente, sabe, não vai como país, como fazer esse ensino ser mais eficiente. Eficiente nem sei se é a palavra, mas mais adequado a esse contexto. Pelo menos mais alinhado. Mais né, alinhado ao período, mundo que né? esses meninos vão enfrentar, sabe, no resto da vida. Eu acho que é meio covardia. Eu vou usar essa palavra, que é meio forte, mas é nesse sentido de eu tenho um desafio, ele é necessário, precisa ser enfrentado, então retroceder... E usar ferramentas antigas para solucionar um problema novo não adianta. Assim, o novo ensino médio não ficou bom, mas o velho ensino médio era bom? Isso. Não, né? Não. Exato. Então é por isso que eu acho que simplesmente retroceder, jogar tudo fora, né, não me parece o caminho. Não é o caminho. Eu também não gosto. Que não. Talvez seja esse que vá ser adotado, mas a gente, me incomoda na minha muito. opinião, a gente precisava parar, repensar, redebater. Aprender, né? com o que foi Aprender feito, com o que né? deu certo, o que a gente deu fez, errado. quando a gente fala no Brasil, né? O que foi feito no Brasil que deu certo, quais foram os desafios. Inclusive, falar assim, bom, então isso aqui a gente pode fazer e está pronto para aplicar. Isso aqui não, talvez a gente tenha que dar um passo para trás,
Então, primeiro tem que ter investimento na internet da escola, na estrutura, isso estou falando da escola pública. Mas, entendeu? Você às vezes pegar e falar assim, olha, não é para ser de cima para baixo de uma vez, voltar, acho que é um retrocesso. consenso para a gente, e forçar também, não sei se Também funciona. não é o né? Mas aí tem um nó, né? Porque já começou, entendeu? Assim, Já está feito. Já tá entendeu? feito. Então, por exemplo, aqui a gente fez, está funcionando. E aí, como é que vai ser o Enem? O Enem não vai contemplar isso, né? Isso, E pensa a bagunça que pode fazer no currículo de quem está no meio do processo. gente, já está bagunçado. Mas imagina assim, uma escola que, como a nossa, como tem outras, que está tudo funcionando, que deu certo, que lógico que tem coisa que melhorar, mas está muito bem. Aí, de repente, proíbe tudo. Então, o aluno que está na primeira série vai fazer a primeira série de um jeito, a segunda série do outro. e aí ainda tem um problema que pode vir na terceira série que retoma Muda de novo. Muda de novo. Ah, é uma falta de respeito Olha, com o que está acontecendo. com um pouco de cuidado, nos últimos anos assim, quando foi implantado e da forma como foi implantado, muitas escolas foi assim que acabou acontecendo, né? Foi cortando o currículo da galera no meio do caminho. Do meio do caminho. Para enfiar, né, o ensino médio. O que é uma falta de respeito. Então, no Exato. mínimo, teria que se respeitar as pessoas que estão no meio do processo. No mínimo. Sim, sem dúvida.